Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios da Banca FGV para a primeira fase do concurso de cartórios do estado de Santa Catarina. Nós estamos hoje na nossa quarta aula, mas já gravamos outras aulas, né? Na verdade, essa quarta aula está sendo uma regravação e o tema dessa nossa quarta aula especificamente será intervenção federal. Então, eu peço aos senhores que tenham em mãos a Constituição. Vamos lá para o título 3 da Organização do Estado. O capítulo 6º da intervenção. Ótimo. Então, vamos lá falar sobre a intervenção. Artigos 34 a 36. 34 a 36. Então, eu já imprimi a minha Constituição, mas aqui não teria muitos problemas, porque não há nada de novo, não há alterações aí recentes. Nós temos o artigo 34, e eu vou elencar aqui as hipóteses. Regra geral. Qual é a regra geral? Regra geral, não intervenção. Mas, excepcionalmente, 34. Artigo 34. União intervirá nos estados. Ou então, nos municípios dos territórios. Tudo bem. Então, União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, mas, excepcionalmente, ela poderá vir a intervir. Em quais hipóteses? E nós temos aqui 7 hipóteses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hipóteses. Manter a integridade nacional. Vamos colocar aqui só as palavras principais. Integridade. Repelir invasão. Repelir invasão. Ainda, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Por ter um grave comprometimento da ordem pública. Garantir o livre exercício de poder de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Garantir livre exercício de qualquer dos poderes. Reorganizar finanças. Reorganizar finanças. Reorganizar finanças. Finanças. Nas hipóteses, aí nós temos duas. Naquelas unidades em que tenha se suspendido o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, deixar os municípios de receberem, ou melhor dizer o Estado, deixar o Estado de entregar aos municípios aquelas receitas tributárias fixadas em lei. Então, são essas duas hipóteses. Prover execução de lei federal, a execução de lei federal, ordem, decisão judicial. E assegurar princípios. Assegurar princípios. Ótimo, assegurar princípios. Direitos da pessoa humana, forma republicana, letra A, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, inclusive aquelas transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviços públicos de saúde. Então, nós temos aí as 5 linhas, A, B, C, D e E. Ótimo. Integridade. Repelir invasão.
por ter um grave comprometimento da ordem pública. Por que eu fiz isso? Porque é melhor nós esquematizar todas essas informações. Então, vamos colocar lá. 34, quarto. Garantir livre exercício dos poderes. Garantir livre exercício dos poderes. O que diz o 36.1? O 36.1, ele diz o seguinte. Na hipótese do 34, quarto, nós teremos, então, como vai funcionar? Como vai funcionar essa intervenção? Nós vamos ter um poder legislativo e um poder executivo coacto impedido. Ah, ótimo. E esse poder, ele irá promover, realizar uma solicitação. Ótimo. E se a coação disser respeito ao Poder Judiciário? Aí o STF, ele requisitará. Ótimo. Então, nessa hipótese de se garantir o livre exercício, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, coacto impedido, ele solicita ao chefe do Executivo que decrete a intervenção. Essa competência do presidente está lá no artigo 84, 10º. Então, eu peço que os senhores se dirijam. A Constituição, ela é toda amarrada. 84. Competência privativa do PR. Não é isso mesmo? Isso. Competência privativa do PR. O que ele faz? Decreta e executa a intervenção federal. Ele decreta, ele executa a IF, a intervenção federal. Ótimo. Então, para se garantir o livre exercício dos poderes nas unidades da federação, o Poder Legislativo e o Poder Executivo vão solicitar ao presidente que ele decrete e que ele execute a intervenção federal. E se a coação se dirigir ao Poder Judiciário, caberá ao STF uma requisição ao PR. E aí, isso é importante. O PR irá decretar e executar a intervenção federal. Mas vamos um pouco mais. Vamos adiante. Esse aqui é o 36.1. 36. Agora vamos lá para o sexto. O sexto, a União vai intervir nos estados para prover a execução de lei federal, correto? Eu vou dividir em dois bloquinhos. Esse é o primeiro bloquinho. E para prover a execução de ordem, decisão judicial. Ordem, decisão judicial. Para prover ordem, decisão judicial, ou seja, para prover ordem ou decisão judicial, que é a segunda parte do sexto, nós teremos o STF, o STJ ou TSE requisitando. Vai requisitar. Qual é essa hipótese? Desobediência. Nessa hipótese de desobediência. Aqui é coacto impedido, aqui é coação, aqui é desobediência. Aqui é desobediência. E, portanto, esse é o 36.2. Ótimo. O STJ, o STF, o STJ, o STSE
irá promover uma requisição, requisitar. Eu vou colocar aqui requisitar. Ótimo. E agora vamos para o 36.3. O 36.3, ele aglutina a primeira parte do 34.6 e o 7º todo. Por quê? Nessas duas hipóteses, o que ocorre primeiro? Primeiro ocorre uma representação do PGR. Representação do PGR. Após a representação do PGR, haverá o provimento da representação pelo STF. Provimento da representação pelo PR. E uma ordem ao provimento pelo STF, uma ordem ao PR, para em 15 dias ele expedir o decreto. Em até 15 dias ele expedir o decreto. Então, ficou mais fácil. Vamos começar novamente. Regra geral, não haverá intervenção. Primeira regra, não intervenção. Segunda regra, de quem é a competência privativa? Você tem que ter em mente. PR 84X. Compete privativamente ao presidente, ao chefe do executivo, decretar e executar a intervenção federal. Depois, vamos para as hipóteses do artigo 34. A União pode intervir nos estados para manter a integridade, para repelir invasão, para ter um grave comprometimento da ordem pública, para garantir o livre exercício dos poderes, reorganizar as finanças naquelas duas hipóteses específicas, hipótese 1, hipótese 2. Hipótese 1, hipótese 2. Prover a execução da lei federal, ordem, decisão judicial e assegurar o cumprimento de alguns princípios. Tudo bem. Logo depois, nós devemos ler o 36. Por quê? Quando a Constituição faz muita remissão, a gente ainda fica até um pouco confuso. É uma leitura árida, mas não é fácil. O que ele está dizendo é o seguinte. Primeiro, 36.1. Então, vou fazer um quadradinho aqui para que vocês saibam o que diz cada um dos 36. Cada um dos incisos do 36. Ótimo. O primeiro diz o seguinte. Se, em se tratando de coação e impedimento ao livre exercício, se os poderes forem poder legislativo e poder executivo, é necessário haver uma solicitação destes poderes, do poder coato, poder impedido. E se for do judiciário, ele vai se dirigir ao STF e o STF irá requisitar. Então, o STF promove a requisição. E se for para prover ordem e decisão judicial? Nesse caso específico, o STF, o STJ e o TSE irão requisitar. E se for para prover a execução de lei federal e assegurar princípios? Vai haver uma representação do PGR, o provimento do STF e o PR se manifesta em 15 dias. O nome dessa representação é, eles dizem, ADI interventiva. É a ADI interventiva. Ótimo. Então, o 36 fica explicado com esse esquema. Ficou um pouco confuso? Eu estou vendo aqui na tela. Mas quando os senhores fizerem na folha 4 ou na cartolina, isso vai ficar muito claro. E aí os senhores vão poder, com este esquema,
visualizar de uma forma melhor. Os senhores poderão visualizar de uma forma melhor. Ótimo. Continuamos. Agora, nós temos o Estado intervindo no município. 35. O Estado também não intervém no município. E a União também não intervém no município do território. Mas, nessa hipótese, nós vamos ter exceções para o Estado intervir no município e para a União intervir nos municípios dos seus territórios, os territórios da União. Primeiro inciso, deixar de pagar sem motivo por força maior, de ser paga sem motivo por força maior, a dívida fundada, não pagamento de dívida fundada, não pagamento dívida fundada. Este é o primeiro. 2, não forem prestadas contas, prestar contas. 3, não tiver sido aplicado o mínimo exigido na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações e serviços públicos de saúde. Mínimo exigido. A definição de dívida fundada nós temos numa lei, se não me engano é de 64. Deixa eu me localizar aqui. Fundada. Lei de responsabilidade fiscal? Não. O que é dívida fundada? Lei de responsabilidade fiscal. A lei complementar, enfim. Tem uma outra lei em 64 que traz um instituto, mas não é a dívida fundada. Vamos lá. Dívida fundada. Não. Eu vou entrar aqui nesse manual de demonstrativos fiscais, para nós lermos a definição de dívida fundada. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada ou fundada as operações de crédito no prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Mas essa definição existe numa lei de 64. Eu já li isso antes, agora eu não vou me recordar que lei é essa. Aqui. Sabia, é a 4.320. Agente 320. Aqui. O F. Artigo 98 da 4.320. Pelo menos um ano eu me recordava. Eu sabia que esse conceito estava numa lei de 64. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, são compromissos cuja exigibilidade seja superior a 12 meses, contraídos para atender desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Ótimo.
E aí, o que nós temos aqui no quarto do 35? Nós temos uma regra também. O Tribunal de Justiça, quarto, o TJ, ele der provimento à representação, então vai haver uma representação, vai haver um provimento, uma representação dirigida ao TJ e um provimento. Então, o TJ dá provimento à representação. Em que hipóteses? Assegurar os princípios, para assegurar princípios da Constituição Estadual, princípios da Constituição Estadual, e ainda prover execução de lei, prover execução de lei, prover execução de lei. Aqui é lei federal, aqui é lei. Prover execução de lei, ordem, decisão judicial. Ordem, decisão judicial. E aí, o decreto de intervenção, aí nós vimos o 36, já falamos sobre ele. O parágrafo 1º diz que o decreto de intervenção especificará a amplitude, prazo, condições e, se for o caso, o interventor, ele será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Agora, é isso que é interessante, o parágrafo 3º. Nos casos do 34, sexto, olha que interessante, e sétimo, 34, sexto e sétimo, nesse 34, sexto, nós temos a hipótese de se haver a requisição pelo STF, pelo STJ e pelo TSE, na hipótese de não se ter cumprida, não ser cumprida, não estar sendo cumprida ordem ou decisão judicial, para prover a execução de ordem ou decisão judicial. Nós temos requisição. E aqui nós temos a hipótese de representação do PGR e provimento pelo STF. PR, 15 dias. Então, nessa hipótese do sexto e do 7, em que nós temos a requisição STF, STJ e TSE, e temos a representação do PGR, com o provimento do STF, essa é a primeira situação. Nós não teremos manifestação da Assembleia do Congresso Nacional. Dispensa-se a apreciação do Congresso Nacional. Então, vamos colocar aqui. Dispensa Congresso Nacional. Essa é a primeira hipótese. E do 35, quarto. Essa aqui é outra hipótese. O que é essa hipótese? Dispensa a apreciação da Assembleia Legislativa. Entendi. Dispensa a Assembleia Legislativa. Apreciação da Assembleia. O decreto limitar-se a suspender a execução do ato se a medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, parece complicado, mas não é. Nós temos as regras, as normas, temos as exceções, e quando colocamos isso tudo no quadro, fica muito simples. Vocês observem que ele diz no sexto e no sétimo, nessas hipóteses, e nessa hipótese do quarto, nós não temos a manifestação do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Ótimo. 34, sexto e sétimo e 35. Mas nessa hipótese de coação ao livre exercício dos poderes, é requisição, ele é obrigado, mas nessa hipótese tem manifestação do Congresso Nacional. Correto? Então, não é só porque há a presença ou a atuação do Poder Judiciário que não se tem, você não pode concluir isso, em que havendo o Poder Judiciário,
atuando nestas circunstâncias, não se teria a manifestação do Congresso ou das Assembleias. Não. Porque, na hipótese do quarto, para manter garantir o livre exercício dos poderes da União, se a coação for contra o Poder Judiciário, caberá uma intervenção, caberá a requisição pelo STF e, como não se encontra nas exceções trazidas no parágrafo 3º do artigo 35, deve haver, sim, apreciação pelo Congresso Nacional. Aqui a gente tem que ter muita calma para nós não cometermos aí nenhum erro técnico, né? Nenhuma tecnia. Agora vamos lá para os nossos exercícios. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro, o governador estadual expediu decreto no qual dispensava determinados estabelecimentos industriais de cumprirem rígidas regras ambientais estatuídas por lei federal número 123 e determinava que os seus comandos não deveriam ser observados pela fiscalização promovida pelos órgãos estaduais. Prover a execução de lei federal. É necessário haver uma representação do PGR, ADI interventiva, e o provimento dessa representação pelo STF, obrigando o presidente da República, em 15 dias, a intervir. Então, como fica? Considerando a recusa na execução de lei federal e a necessidade de decretação da intervenção da União estadual, de modo a suspender a execução do decreto estadual, é correto afirmar que será possível prover a execução isso aqui é interessante. Prover a execução de lei federal, haveria uma representação do PGR e há uma ADI interventiva. Mas a resposta trazida, a solução, não foi com base no 34º. Não foi com base no 34º. Foi com base no 35º. O provimento de representação pelo STF e a edição de decreto de intervenção pelo presidente da República, dispensada a aprovação do Congresso Nacional. 36, parágrafo 3º. Nos casos 34, sexto... sim, perdão, me equivoquei, não é isso não. Foi 34, sexto, aqui, perdão. Esquece o que eu disse aí por último. O fundamento foi, para prover a execução de lei federal, vai haver sim a representação do PGR, o provimento pelo STF, e não há a manifestação da Câmara do Congresso Nacional. É isso mesmo. É letra B. Letra B. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, professor. Vai ser a letra B, a gente trata no enunciado de desobediência à lei federal, não é? Exato. A gente vai ao artigo 34, inciso 6º. Exato. Inciso 6º? Exato. 34, que inciso deixar 6º. de prover a execução de lei federal, nesse caso. E a parte final... Como existe essa desobediência 36, inciso 4º, aí a gente vai ao 36, parágrafo 3º, que vai falar da operacionalização da intervenção federal. Para haver a decretação da intervenção federal, dependerá, primeiro, de representação do Procurador-Geral da República, sob a forma de uma ADI interventiva, depois do provimento do STF, e depois é que o STF vai deixar até 15 dias o PR o provimento do STF, esse decreto. O provimento do STF ele já consubstancia essa ordem, o provimento, quer dizer, aceitação e manifestação no sentido de acatamento, correto? E ela já tem nela própria, ela já traz a ordem, ela já veicula a ordem ao presidente da República para em 15 dias expedir o decreto e executar a intervenção federal. Correto? O provimento da ADI interventiva, ela
diz respeito tanto a um acatamento de uma representação, quanto à ordem, ao PR. Tudo bem? Então é isso mesmo, 1B. 2. Um Estado brasileiro suspende o pagamento de sua dívida fundada por um período superior a 2 anos. Se é uma justificativa plausível. Em uma situação como essa, fica permitida à União realizar uma intervenção federal para reorganizar as finanças do Estado. 34.5, a linha A. 34.5A, correto. Então é a letra A. Questão 3. O município XYZ, situado no estado ABC, enfrenta neste momento grave situação de insegurança devido a diários conflitos envolvendo traficantes fortemente armados. Nós já vimos aqui que o 34.3 ele caberia nessa hipótese, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Tais conflitos já deixaram dezenas de mortos em um período de 2 semanas e as tentativas de resposta da polícia foram objeto de retaliação por parte de bandidos aterrorizando a população local. Neste caso, a União ou o Estado podem intervir no município XYZ? É o município situado no Estado. A União ou o Estado não podem. A letra A está falsa, que a União não pode intervir no município do Estado, só no município do território. B. Pode o Estado intervir no município com o propósito de fazer cessar a ameaça à segurança pública e à ordem constitucional estabelecida? Absolutamente falso, porque é não pagamento de dívida fundada, prestação de contas, mínimo exigido, e para assegurar a observância de princípios da Constituição estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Não se enquadra. Portanto, letra C é a resposta. A União pode intervir no Estado ABC para pôr fim ao grave comprometimento da ordem pública, mas o Estado ABC não pode intervir no município XYZ, nessa hipótese. Eu acho essa questão mal formulada. Porque quando você diz o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, eu acho que pode haver a situação de haver ordem. Cumprir o Estado deve cumprir a ordem, deve assegurar a ordem na Constituição Estadual. Se houver essa regra na Constituição, mas, de qualquer forma, vamos ficar aqui com a questão letra C. 4. O presidente da República, após ser informado da existência de movimentos separatistas em determinada região do país, iniciou estudos sobre a conveniência de ser decretada a intervenção federal nos estados envolvidos. Após ouvir os Conselhos da República de Defesa Nacional, decretou a intervenção, sendo o respectivo decreto encaminhado para a apreciação do Congresso Nacional nas 24 horas seguintes. À luz da sistemática, o proceder do presidente está errado, pois somente o STF poderia decretar a intervenção nas circunstâncias indicadas, absolutamente falso. Integridade, manter a integridade, não. Certo, pois o presidente da República tem competência para a medida e as providências adotadas foram corretas. Essa é a resposta, Elisa. Essa é a resposta, letra B. E o artigo, vamos lá, no Conselho da Defesa e Conselho da República. No 90, eles devem ser ouvidos nessas situações. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre 90, inciso 1, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Ótimo. Então, letra B, resposta correta. Determinado município não vinha cumprindo as decisões proferidas pela Justiça Estadual, daí resultando grande insatisfação dos titulares dos direitos aviltados. Em razão desses fatos, um dos interessados solicitou ao Tribunal de Justiça que desse provimento à representação para assegurar a execução de decisão judicial. Essa representação foi provida, tendo o interessado interposto recurso extraordinário para o STF para que ele reapreciasse o caso. O Estado, então, ele pode intervir no município, nas hipóteses, não pagamento de dívida fundada, não prestação de contas e não aplicação do mínimo exigido. E ainda havendo representação pelo Tribunal de Justiça
melhor dizendo, provimento pelo Tribunal de Justiça de uma representação para assegurar os princípios esculpidos na Constituição Estadual e para prover execução de lei, ordem e decisão judicial. Nessas duas situações, assegurar e prover, não há que se manifestar à Assembleia Legislativa. Ok. Mas cabe? Não cabe. Por quê? Porque a súmula 637 do STF, ela é categórica. Não cabe, vamos lá para ela. Recurso extraordinário, 637, na hipótese de provimento pelo TJ de representação. Então, eu tenho ela aqui comigo, vou compartilhar com os senhores. A decisão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção federal, estadual em município não tem natureza jurisdicional, mas sim político-administrativa, contra a qual não cabe recurso extraordinário, nos termos do 102.3 da Constituição da República. Ótimo. Tudo bem. Qual é a resposta? Somente o MP poderia ingressar com a representação? Aqui, lá no 35.4, não disse quem eram as pessoas que poderiam representar. Letra A, falsa. B, não seria cabível a interposição de recurso extraordinário, dado o caráter político-administrativo do processo de intervenção instaurado perante o Poder Judiciário, exatamente é o que diz a súmula 637 do STF. O TJ não tem parcialidade para apreciar, é falso, a interposição de recurso exigiria o pré-questionamento, não tem relação com isso. Para que os interessados ajuizassem, seria necessário autorização expressa? Não, falso também. Sexto, após o trânsito em julgado, decisão da Justiça Estadual que condenara certo Estado da Federação ao restabelecimento de vantagem pecuniária devido a um servidor público, foram adotadas todas as providências processuais visando a efetividade do julgado. Apesar disso, o Estado negava-se a cumpri-la sob o argumento de que era injusta. Considerando a sistemática constitucional afeta a decretação da intervenção da União nos Estados, a parte interessada em ver tal medida promovida poderia representar como, ao Tribunal de Justiça, órgão local que, acolhendo a representação, solicitará a intervenção ao STF, a quem compete requisitá-la ao PR. Então, é isso que deve ocorrer nessa situação. Letra B. Ao Tribunal de Justiça local, órgão que, acolhendo a representação, solicitará a intervenção ao STF. Então, nós vamos ter aqui em mente o 34, sexto, em consonância com o 35, quarto. Ao Tribunal de Justiça local, órgão que, acolhendo a representação, solicita a intervenção ao STF, a quem compete requisitá-la ao Presidente da República. Letra B. A denominada intervenção, o 7. A denominada intervenção, instituto típico da forma federativa do Estado, permite a ingerência de um ente federativo na esfera jurídica de outro ente. A esse respeito, é correto afirmar que a União pode intervir nos municípios situados em territórios federais, caso estes territórios e estes municípios venham a ser criados. Letra A está correta, verdade. A União, por personalizar a República Federativa do Brasil, pode intervir em todos os entes, falso, absolutamente. Um Estado-membro somente pode intervir em assuntos afetos a outro Estado-membro, falso, não é isso. O DF, por ter prerrogativas próprias, pode intervir, não, falso. E nenhuma intervenção pode ser decretada sem prévia aprovação pelo STF, também é absolutamente falso. 8. Então, 7, letra A. 8. Os membros da CPI, do sistema carcerário, constataram a presença de mulheres detidas em cadeia pública masculina em uma unidade federativa brasileira. As detentas reclamavam da infraestrutura precária e confirmaram denúncias de que uma menina de 16 anos ficou detida na mesma unidade prisional estatal por 12 dias. Diante de tais circunstâncias político-administrativas, havendo a intervenção federal para assegurar a garantia dos direitos da pessoa humana, ela deverá ser decretada pelo Presidente da República. Sim. Em qual situação? Que o fundamenta? 34, sétimo, letra B. Vamos lá, 34, sétimo, letra B. 34, sétimo, letra B. Direitos da pessoa humana. 34B. E 36, não.
34B. E aí, claro, nós sabemos que nessa hipótese a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional não se manifesta. Por isso eu coloquei 36. Professor, só um reparo. Hum. Lá no artigo 49, inciso 4º, que trata da competência exclusiva do Congresso Nacional para aprovar a intervenção federal, não existe nenhuma alusão à exceção de o Congresso não atuar nos casos do parágrafo 3º do artigo 36. Não é engraçado? É uma falha da Constituição, né? Mas você concorda que a exceção já foi tratada? Você gostaria que ela fosse tratada em dois momentos na Constituição? Não, é que quando fala da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a intervenção federal, exceto quando esta Constituição dispuser diferentemente. Eu acho que faltou, Sim. Uhum. não é? Porque dá a Exceto, impressão salvo que 36. sempre vai, Sim, claro. não é? Não custaria nada, né? Então, vamos lá, sempre tem em mente que esse 49, quarto, você vai ler ele em consonância com 36.3, tudo bem? 36.3, é isso mesmo? Não, parágrafo 3º, perdão. 35, 36, parágrafo 3º. Né? 36.3 é outra coisa. Portanto, após provimento pelo STF de representação do PGR. Aqui, Elisa. Representação do PGR para assegurar princípio, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, letra D, 8, letra D. 9. A intervenção federal consiste em medida excepcional de supressão temporária da autonomia de determinado ente federativo nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição da República. Sobre o Instituto da Intervenção, dispõe o texto constitucional que a União pode intervir em todos os municípios, DF falso, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas do seu cargo não poderão reassumi-lo, salvo por força, falso, que eles reassumem. Agora, onde está isso? Enfim. Professor, está no parágrafo 4º do artigo 36. Sim, cessar claro. os motivos Porque da essa minha impressão não ficou boa. Exato. Cessar os motivos da intervenção, as autoridades afastadas voltarão salvo impedimento legal. Perfeito. Muito obrigado, Elisa. Eu, inclusive, marquei aqui 36, parágrafo 4º. É a hipótese de intervenção do Estado em seu município quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, letra C, correto? É caso de intervenção do Estado em seu município quando o município não estiver assegurando à população carcerária tratamento condizente com a dignidade humana. Bem, isso não consta de forma expressa na Constituição, porque o Estado vai haver a intervenção do Estado-município quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Mas vale também, né? Não é possível que não há na Constituição do Estado alguma menção à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, etc. Questão ruim, mal formulada. Exemplo de intervenção da União em município, caso da necessidade... Não, falso, não é possível isso. 9, letra E. 10. Em relação ao federalismo, assinale a afirmativa correta. Os estados e o DF estão autorizados a criar regiões metropolitanas? Falso. O DF, não. Vamos lá para os estados. Aqui. Dos municípios. Estado Federal. Professor, eu acho que é o 25, parágrafo 3º, não é? Muito obrigado, Elisa. Exatamente. Uhum. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Ótimo, perfeito. No exercício da competência legislativa concorrente, prevista no artigo 24, a União Federal limitar-se a normas gerais. Ok. No vácuo normativo, os estados e o DF têm plena liberdade para legislar. Ok.
Com a superveniência da norma federal, consideram-se revogadas as disposições falso suspensas. Falso. O procedimento destinado a viabilizar as hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença, 34.5 e 35.4, ok? A efetivação do ato de intervenção, trata-se de intervenção federal nos estados, cuide-se de intervenção no estadual nos municípios, reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante o órgão competente do Poder Judiciário. Circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Exatamente, mais uma vez a súmula, né? A súmula, que é a súmula 637. 637, exatamente. Perfeito, essa é a resposta. Letra C é a resposta. D. A autonomia federativa caracteriza-se pelas prerrogativas de governo, auto-organização e auto-administração, por não serem dotadas de poder constituinte derivado, decorrente, os municípios somente são titulares da primeira e da última. Falsa. Elas têm todas as três autonomias, autogoverno, auto-organização e auto-administração. E o poder, ele não tem, ele tem o poder de editar a lei orgânica do município, né? Letra E. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação de leis estaduais, posteriormente ratificadas por referendo, que deverá ser convocado pelo Congresso Nacional por lei complementar. Aqui está falso porque não disseram nada a respeito da aprovação da população. Aqui... Não é o 18, parágrafo 3º, professor? Elisa, muito obrigado. É sim, essa disposição está no início aqui da organização do Estado. Não está lá no... Interessante, né? Não está lá nas disposições do Estado, especificamente, no capítulo 3, que trata dos Estados Federados. Ela está aqui no capítulo 1. Os Estados, eles podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Ótimo. Então, isso, a letra E está falsa. 11. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale o que estiver incorreto. Os Estados-membros da Federação Brasileira organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios consagrados na Constituição Federal. Está certo. Artigo 25. Artigo 25. Os municípios regem-se por suas leis orgânicas que devem ser votadas em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, aprovados por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 29, correto. A União Federal detém competência privativa para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e de trabalho. Perfeito também. Vamos lá? Artigo 22, 21. Peraí. 22, inciso 1. Perfeito. Os governadores dos Estados-membros podem editar MPs desde que haja previsão na respectiva Constituição e sejam observados os princípios e limitações impostos pelo modelo adotado na Constituição Federal. Ótimo, perfeito. 25, parágrafo 2º, é que se utiliza para fundamentar a possibilidade do chefe do Executivo Estadual editar MP. Ok, verdade. A União Federal só poderá intervir nos Estados-membros para repelir invasão estrangeira ou para conter a ação de grupos terroristas. Falso. E as outras hipóteses? O decreto deve ser submetido à apreciação do Senado e Congresso Nacional. Falso. Falso, falso. Letra E está absolutamente falsa. 12. No que tange a intervenção dos estados em seus municípios, é correto afirmar que só podem intervir caso não forem prestadas as contas devidas na forma da lei e se o Tribunal de Justiça der provimento
a representação, falso. E o não pagamento da dívida fundada, falso, letra A. B. Sob pena de ofensa ao princípio federativo, o Estado não pode intervir em município, caso este não tenha aplicado o mínimo, pode, deve, inclusive. Letra B, falsa. C. O Estado ele pode intervir em município quando o Tribunal de Justiça der provimento de representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual e na Federal, falso, na Constituição Estadual. Ou para prover a execução de lei nacional e federal. Não, lei. Lei. Ordem ou decisão judicial. Letra C, absolutamente falsa. D. O Estado pode intervir em seu município quando o Tribunal de Justiça der provimento da representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Nesses casos, será dispensada a apreciação do decreto legislativo pela Assembleia Legislativa. Dispensa a apreciação à Assembleia Legislativa. Certíssimo. 12, letra D. O Estado pode intervir no seu município quando este violar o princípio indicado na Constituição Estadual, quando o município deixar de pagar sem motivo de força maior por 4 anos, 2 anos, falso, a letra E. Por fim, a 13. A última questão do nosso bloco de exercícios. A respeito do regime constitucional de intervenção da União nos Estados e no DF, analise as afirmativas a seguir. Decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Senado Federal no prazo de 24 horas. Falso. 20 é o parágrafo 1º, o decreto de intervenção do 36, né? O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Falso. 1 é falso. 2. Se a intervenção tiver sido decretada para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, fica dispensada a apreciação do decreto de intervenção pelo Poder Legislativo. Verdade. Verdade. Isso é verdade. A 2 é verdadeira. Se a intervenção tiver sido decretada para repelir invasão estrangeira, poderá o Presidente da República deixar de submeter o decreto de intervenção ao Poder Legislativo, desde que invoque a ocorrência de grave risco iminente à preservação da integridade territorial e à soberania do Estado brasileiro. Isso é falso, porque as exceções elas são categóricas, explícitas. E nessa hipótese é imprescindível a manifestação do Congresso Nacional. Letra a terceira falsa. Quarta. A União poderá intervir nos estados e no DF para assegurar a observância da aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendidas as transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações e serviços públicos de saúde. Letra C. Correto. Absolutamente correto. Então, nós encerramos a nossa aula quarta aqui e vou parar a gravação agora.